como deve ser o seu focado em comércio eletrônico. Neste artigo, explicaremos o seu que deve ser considerado principalmente entre os procedimentos de SEO para sites SE, sites de compras, incluindo itens extraídos de documentos e vídeos do Google, além de nosso próprio conhecimento. Dos procedimentos de SEO, apenas as partes características são abordadas para obter detalhes sobre a seleção de palavras-chave e criação de conteúdo, e outros procedimentos comuns são resumidos em um artigo separado, portanto, consulte-o também. Seleção de palavra-chave do site SE. É claro que esse método também se aplica a sites de comércio eletrônico, portanto, se você é iniciante em SEO, consulte o artigo Como selecionar SEO e pesquisar palavras-chave de publicidade e usar ferramentas de sugestão de palavras-chave. Aqui, mencionaremos apenas os pontos que os operadores de sites da SE devem estar cientes em relação às palavras-chave. Não preste atenção às palavras-chave, nem mesmo aos nomes de produtos e marcas. Se você se concentrar apenas em consultas de pesquisa ou palavras-chave de pesquisa, convém incluir palavras-chave de pesquisa com demanda relativamente alta, incluindo nomes de sites, nomes de lojas e até mesmo os nomes de seus próprios produtos. Por exemplo, digamos que o nome do site de um site de compras por correio para desktop seja pcmailorder.com. Neste caso, observe os seguintes pontos. Perde a atração de consultas de marca lucrativas. À primeira vista, você pode pensar que, se o nome de produto ou nome de site contendo essa palavra-chave for exibido no topo da consulta de pesquisa por encomendas pelo correio para PC, isso atrairá clientes naturalmente, mas, na verdade, rivais que já visam a mesma palavra-chave para SEO. Como também existe um site, se a concorrência for acirrada, além de não aparecer nos resultados da pesquisa, haverá muitos concorrentes e será difícil atrair clientes para o site pesquisando com o nome do produto ou nome do site, palavra-chave da marca. O algoritmo do Google não favorece páginas com consultas de pesquisa no nome do site. Exiba o conteúdo relacionado à intenção do usuário de pesquisa em ordem decrescente de relevância. Se você tiver uma marca, nome de produto ou nome de site exclusivo, atrairá mais clientes por meio de pesquisas de nomeação de usuários que conhecem o nome de boca em boca, etc., e de usuários que se tornaram fãs após a compra. Na verdade, as palavras de marca têm a maior intenção de compra e também são consultas que provavelmente levarão à receita. Se você operar com um nome de site que contenha palavras-chave ferozes, perderá a oportunidade de atrair clientes de consultas tão lucrativas. Dá a oportunidade de mudar marcas para sites rivais. Se você usar uma consulta de pesquisa genérica para o nome do seu produto ou site, quando um cliente que se tornou fã tentar visitar seu site e pesquisar o nome do site, os resultados da pesquisa serão diferentes. Sites concorrentes também podem aparecer. Nesse caso, também proporcionará uma oportunidade de comparar sempre com os produtos manipulados por sites rivais, e a possibilidade de troca também aumentará. Pontos a observar ao criar conteúdo. O Google exibe páginas que correspondem à intenção do usuário de pesquisa nos resultados da pesquisa em ordem de relevância. No caso de um site SE, é melhor selecionar as medidas apropriadas depois de entender os tipos de consultas. É ineficiente criar conteúdo de artigo visando consultas informativas para tudo. Criação de conteúdo visando consultas transacionais. As consultas de destino de SEO são consultas transacionais, mas tentar otimizar o conteúdo de artigos longos para consultas informativas não funcionará. Isso ocorre porque, quando o Google entende o conteúdo de uma página, ele distingue entre conteúdo para consultas transacionais e conteúdo para consultas informativas. Os pesquisadores também ficarão insatisfeitos com o Google se quiserem comprar coisas, mas apenas os artigos de instruções têm uma classificação alta. Se você é um site da SE, deve buscar uma classificação alta em consultas transacionais. É altamente lucrativo e, claro, os sites concorrentes devem pensar na mesma coisa, então a competição será acirrada. O equilíbrio com a receita também é importante, mas é recomendável começar com anúncios de listagem confiáveis, em vez de SEO. Para fazer SEO com consultas transacionais, procure as informações que os usuários de pesquisa precisam e,
Se parecer que você pode lidar com isso com o sistema atual, experimente. Por exemplo, você deve considerar: compre com confiança, política de devolução, lei comercial especial, FAQ, comentários de outros usuários. Número suficiente de produtos para comparar. Categorização fácil de selecionar e comparar. Informações úteis não encontradas em sites rivais. Ofereça mais valor do que sites concorrentes. Pontos a considerar para páginas de categoria. A facilidade de comparação é a chave. Considere os seguintes pontos. Nome de categoria amigável. Fornece informações que os usuários desejam comparar. Condições de requinte benéficas para os utilizadores. Para categorias de produtos, é comum criar nomes de categorias fáceis de pesquisar de acordo com as palavras-chave de pesquisa e sua demanda, mas em campos onde a concorrência é acirrada, por exemplo, a palavra smartphone em vez de celular geralmente é estabelecida. Como eu fiz, também existe um método para tornar até mesmo o nome da categoria um nome exclusivo. Se for provável que o produto crie um novo mercado, considere mudar o eixo e definir um nome de categoria exclusivo. Pontos a considerar nas páginas de produtos. Para produtos não originais, os seguintes pontos são importantes. Fornece mais informações do que os concorrentes. Forneça informações originais. Comentários do comprador. Análises e comentários do produto como vendedor. Encontrar consultas de pesquisa úteis. O Search Console é uma ótima maneira de descobrir o que seus usuários estão procurando. Descubra se há alguma informação que você pode fornecer nas consultas que os usuários de pesquisa estão usando. Por exemplo, se houver um determinado número de consultas como reputação, preço e uso, considere adicionar informações para que o conteúdo satisfaça os usuários. Além do Search Console, você também pode usar a pesquisa de palavras-chave e as ferramentas de pesquisa competitiva do C-Ranking para descobrir quais palavras-chave estão contribuindo para atrair tráfego de pesquisa orgânica e paga nas páginas de produtos de seus concorrentes. É uma boa ideia incluir todas as novas consultas que você pesquisou e descobriu aqui em seus destinos de lista de palavras-chave. Para outros procedimentos e conhecimentos gerais de criação de conteúdo, leia os artigos a seguir. Mesmo que o número de caracteres no conteúdo seja grande, ele não será tratado preferencialmente no ranking de busca. Escrita de SEO e métodos de criação de conteúdo de alta qualidade para melhorar as classificações de pesquisa. Permitir que o Google rastreie e indexe. Como premissa principal, o rastreador do mecanismo de pesquisa deve ser capaz de rastrear e indexar todas as páginas necessárias. Verifique com a inspeção de URL no Search Console. Entendendo o status não indexado. Existem dois tipos de itens não indexados no status excluído de cobertura no Google Search Console. Veja esta tabela para as diferenças. Como as causas e contramedidas são diferentes para cada, tome as medidas apropriadas para a mensagem do Google no link abaixo. Detecção, causas e contramedidas para não indexado. Rastreado, causas e contramedidas para não indexado. Verifique regularmente a cobertura do Search Console do Google, mesmo que não seja frequente, exceto para erros e válido, com avisos. Itens com status de excluído ainda podem ter problemas de rastreamento e indexação. Notas sobre a estrutura do URL. Identificador de fragmento. Se o conteúdo exibido for diferente dependendo do identificador do fragmento, identificador usando o hashtag como hashtag red ou hashtag blue, o Google não poderá reconhecê-lo corretamente. Tecnicamente, o Google não usa identificadores de fragmento ao indexar. URL duplicado. Também tenha cuidado se diferentes padrões de URL, por exemplo, Product Red T-shirt um Product, SKU igual 143, levarem à mesma página de produto. Se todos os produtos gerarem dois tipos de URLs nesse padrão, os recursos que o Google aloca para rastreamento também serão duplicados. E depois de um tempo começará a ser reconhecido como conteúdo duplicado. Nesse caso,
é melhor especificar a URL canônica com o atributo canônico. Consulte também as práticas recomendadas do Google para parâmetros de consulta em URLs. Em minha experiência pessoal, forneci suporte de SEO para um site em que o atributo canônico especifica um URL canônico, mas um ID de seção que muda sempre que é acessado é atribuído automaticamente. Nesse caso, do ponto de vista do Google, novos URLs serão descobertos a cada vez e a eficiência do processo de rastreamento diminuirá. Naquela época, havia um intervalo de tempo considerável entre a detecção do canônico após o rastreamento e a normalização da URL, o que dificultava a indexação de novos produtos. Neste momento, esse problema foi resolvido parando de fornecer IDS de seção para todas as páginas que eu queria incluir no destino de pesquisa, exceto para o processamento no carrinho. Inclua o nome da marca, cor e tipo de produto em cada título da página do produto. É fácil esquecer que, se você tiver várias variações de seu produto, incluindo o nome da marca, a cor e o subtipo em cada título de página, o torna mais útil para os mecanismos de pesquisa e pesquisadores. O mesmo vale para páginas de categoria, mas para categorias que raramente são pesquisadas ou não têm produtos correspondentes, ajuste no index, robots.txt e configurações de link para que não sejam rastreadas ou indexadas pelo Google. Disponibilidade de produto. De acordo com o comentário de John Miller, do Google, a disponibilidade não parece afetar as classificações de pesquisa. No entanto, parece melhor evitar a situação de falta de itens, se possível. No passado, vimos casos em que as classificações de pesquisa caíram para consultas importantes quando havia uma grande escassez de itens. Claro, não consigo identificar a causa, mas sinto que algo assim é muito possível. O comentário de John Miller pode significar que o inventário não afeta diretamente as classificações de pesquisa. Por outro lado, parece que diferentes sinais são usados em termos de experiência do usuário. Naturalmente, quando um produto está esgotado, os buscadores irão para outra loja. O comportamento do usuário também pode afetar as classificações. Quanto mais importante a consulta, melhor para evitar o estado de falta de estoque. Adicionar dados estruturados. Adicionar dados estruturados ajuda o Google a entender com mais precisão sobre seus produtos e aumenta suas chances de aparecerem resultados avançados. Para obter mais informações, consulte incorporar dados estruturados relacionados ao comércio eletrônico do Google. Para obter informações sobre como testar dados estruturados e verificar como os resultados avançados são exibidos, consulte o que é um resultado avançado. Como marcar dados estruturados. Pontos a ter em mente ao marcar produtos com várias variantes. Se o seu produto tiver várias variações, como cor ou tamanho, você deve estar ciente do seguinte: os dados estruturados não podem ser usados ao lidar com várias variações de produtos em uma única página. Em princípio, uma página por tipo de produto. Use dados estruturados em páginas de produtos exclusivos, em vez de categorias de produtos ou páginas de listagem de produtos. Especifique o URL da variação do produto que parece mais apropriado para exibição nos resultados da pesquisa como o URL canônico com o atributo canônico. Se você deseja distinguir variações de produtos com parâmetros de consulta, especifique a URL sem parâmetros como a URL canônica. Por exemplo, se o valor padrão para o parâmetro de consulta de cor for azul. T-shirt é o URL canônico para todos os tipos de produtos de camisetas. Para uma camiseta azul, use um t-shirt, não um t-shirt, color igual blue. Uma camiseta verde usa um t-shirt, color igual green. Em inglês, consulte como o Google entende URLs para variantes de produto para obter detalhes. Carregue seu feed para o Google Merchant Center. Enviar os dados do produto usando um feed aumenta suas chances de aparecer nas guias do Shopping, YouTube, pesquisa do Google.com, imagens do Google e Google Lens. Para obter instruções passo a passo, consulte enviar um feed de dados. Registre-se no perfil comercial do Google.
Se você tem uma loja física e também um site de comércio eletrônico, adicione-o também ao seu perfil comercial do Google. Você terá mais chances de aparecer em pacotes locais e pesquisas de mapas para consultas relacionadas à área ao redor de sua loja. Nesse caso, além do site de comércio eletrônico, você também precisa do seu local para aumentar as oportunidades de pesquisa relacionadas à sua área-alvo. Peça aos especialistas da área análises de produtos. Ao pedir a celebridades especialistas da área para avaliar os produtos a serem promovidos, é possível atrair pessoas interessadas no produto, obtendo uma classificação alta não apenas nas consultas relacionadas ao produto e à marca, mas também nas consultas relacionadas à categoria. Esteja você escrevendo resenhas em seu próprio site ou em um site externo, o artigo Como escrever uma resenha de produto do Google. Uma atualização do algoritmo de revisão de produtos que afeta as avaliações já foi implementada em países de língua inglesa e será aplicada ao japonês no futuro. Uma observação sobre a navegação facetada. A navegação facetada são opções de filtro pré-configuradas para os usuários que permitem refinar ainda mais os resultados da pesquisa e listas de categorias por cor, marca, faixa de preço e muito mais. Além das categorias, essas subcategorias refinadas, métodos de classificação, cores e opções de refinamento, como marcas, criam uma grande quantidade de conteúdo duplicado que não é rastreado e indexado adequadamente e não é avaliado. A distribuição afetará negativamente suas classificações. No passado, as páginas classificadas por popularidade, recomendação e preço eram combinadas com categorias, e elementos de paginação eram adicionados a isso, portanto, uma versão diferente da página era indexada em relação à página que originalmente deveria ser indexada. O URL indexado tornou-se instável junto com a classificação de pesquisa. Excluir refinamentos indesejados do rastreamento e indexação. Evite rastrear e indexar páginas extras fazendo o seguinte. Adicione class igual external link a links para URLs desnecessários para restringir o rastreamento e use atributos canônicos em páginas de URL desnecessárias para especificar os principais URLs em categorias e refinamentos como URLs canônicos. Se não houver produto correspondente na categoria ou resultados de restrição, o link para essa página será desativado. Inclua apenas URLs canônicos em seu sistema. Use a meta tag noindexRobots para impedir que URLs com filtros ou classificações sejam indexados ou bloqueios com robots.txt se ainda não estiverem indexados. Existem várias outras maneiras de lidar com isso, que podem ser encontradas na página Google's Best Practices and 5 Worst Practices for Faceted Navigation. Notas sobre paginação. A paginação costumava ter sua própria tag, mas não é mais suportada pelo Google. Asterisco suportado por outros mecanismos de pesquisa. Para suporte de paginação do Google, consulte paginação, carregamentos graduais de página e como eles afetam a pesquisa do Google. Manutenção de URL. Para produtos que evoluem com o tempo ou páginas de campanha que se repetem regularmente, altere o conteúdo da URL existente em vez de criar uma página com uma nova URL a cada vez. Se você criar um novo URL, o Google terá que entender o conteúdo da página a cada vez, mas se você atualizá-lo com um URL existente, poderá continuar usando as avaliações já acumuladas. Se você deseja manter as informações anteriores, é uma boa ideia criar uma página de histórico separada que resuma os pontos principais e o link da página existente. Velocidade da página. PageSpeed e Core Web Vital são métricas de classificação usadas pelo Google. No caso da velocidade de exibição da página, quando havia conteúdo rival com uma avaliação semelhante, a velocidade de exibição mais rápida às vezes recebia tratamento preferencial nas classificações de pesquisa. Como a velocidade de exibição da página também é um indicador que tem um impacto significativo no comportamento do usuário, como navegação no site e aquisição de conversão, uma velocidade de exibição mais rápida fornecerá muitos benefícios além do seu. Alguns sinais de classificação de SEO podem levar meses para serem determinados, portanto, paciência é fundamental. Se os métodos acima não produzirem resultados,
Peça um especialista em SEO que tenha alcançado resultados em seu próprio campo de negócios para dar uma olhada. Obrigatório, também pode ser incluído nas opções. Você não precisa se preocupar com o Google o tempo todo ao fazer SEO. O mais importante é melhorar a conveniência dos usuários e criar uma situação em que eles possam comprar com tranquilidade em comparação com sites rivais.